Em 2020, galera, era aquela incerteza gigante, né? Ninguém sabia o dia de amanhã. Foram feitas várias compras. Eu vi pessoas aí comprando 3 meses de compras em supermercado com medo de faltar alimento. Foi um bagulho de doido, assim, bagulho de louco. Numa crise, o dinheiro ele não é queimado, ele não some, ele só muda de mãos. Da mesma maneira que eu vi várias e várias empresas ganhando muito dinheiro vendendo, abraçando essas oportunidades financeiras aí, a gente também, infelizmente, viu muitas pessoas falindo, né? Então, falei isso ao longo do ano passado inteiro. 2020, eu recebi muita ligação aqui na Magna, aqui na empresa, de pessoas que gostariam o quê? De um auxílio, uma ajuda para poder vender para o governo, porque do nada elas se viram o quê? No meio da crise, vários governos aí estaduais e municipais mandaram fechar tudo, mandaram ficar todo mundo em casa, fecha a porta e aí um empreendedor que se vire para poder alimentar a sua família, né? Foi isso que aconteceu. Muitas pessoas se viram nessa situação e procuraram o quê? O governo, porque o governo, diferente de outras empresas, ao invés dele continuar adquirindo o que ele sempre adquiria, ele passou a adquirir muito mais. Beleza? E essa galera que estava vendendo para o governo estava assim ganhando dinheiro enquanto outros estavam ficando sem. Toda crise funciona dessa maneira, todas elas, tá? Se você pegar todas as crises aí econômicas, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Isso vai acontecer, isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Essa do coronavírus foi a pior de todas, foi a mais impactante, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, não será a última. Se você acredita que será a última, tenho uma péssima notícia para te dar. Eu não sou profissional da área, né? Mas eu tenho certeza absoluta que haverão outras crises. E a pergunta que fica no ar é: você saberá ganhar dinheiro nessa próxima crise? A questão é essa. Você saberá enxergar as oportunidades e melhor, você estará preparado para elas? Né? Essa é a pergunta-chave. Porque às vezes a gente até enxerga as oportunidades, mas a gente está preparado para essa oportunidade? Então, assim, quem já vendia para o governo, quem sempre vendeu, esse cara, lá no início de 2020, esse cara nadou. Esse cara nadou, surfou ali a crista da onda. Por quê? Porque ele já sabia fazer aquilo, ele já conhecia a licitação. Para ele não mudou nada. O que mudou para ele? É que do nada começou a aparecer várias e várias outras licitações que geralmente não apareciam. E o cara, para ele, era só mais uma licitação. Só que, num período que a gente costumava ver, só um exemplo, tá? Sei lá, 100 licitações por dia. Lá quando começou a pandemia tinha coisa de 300, 400. Isso só em um dos portais, né? O que mudou para esse cara? Bom, mudou que agora tem oportunidade para chuchu aqui. Então esse cara ele começou a vender mais. Começou a vender muito mais. Quem é da área da saúde, então, esse cara deitou e rolou, né? Vendeu muita coisa. E aí, deu tempo, durante 2020 ainda, a gente ajudou muitas empresas, a gente fez o trabalho por elas e a gente ensinou muitas empresas a vender os seus produtos para o governo também. E aí, muitas pessoas foram aprendendo e pegando também a sua fatia do mercado. Agora, muitas pessoas, por medo, né, por incertezas do destino, o que vai acontecer daqui a pouco, falei isso na live de hoje de manhã, como você vencer o medo e tal, e começar a agir, começar a correr atrás dos seus sonhos. Muitas pessoas foram deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E assim, tudo bem, né? Não tem problema. Se você não quer vender, vai ter alguém que vai estar lá vendendo. Muitas pessoas foram deixando tanto para depois que esfriou e não vendeu foi nada. Então, a pergunta que fica é: numa próxima oportunidade, a gente pode olhar essa crise como uma crise de saúde pública, uma crise de tragédia, né? Que foi, não estou falando que não foi, não é isso que eu quero dizer. Foi sim e continua sendo. Mas a gente também, que nem eu falei no início da live, a gente está aqui para tratar do assunto econômico, beleza? A gente pode olhar essa crise como uma excelente oportunidade para você vender mais. E vender mais também, de alguma maneira, isso daí também é vida, né? Da mesma maneira
que, por exemplo, você que vai vender mais, você que vai faturar mais no seu negócio, você vai estar gerando mais empregos, você vai estar ajudando mais famílias. Então, diferentemente do que muita gente falou, não, tem que trancar tudo, ficar todo mundo em casa, que está todo mundo morrendo, você acabar com um monte de emprego, né, e proibir o empreendedor de trabalhar, mesmo que seja fechado, sem contato com o público, basicamente, muitos governadores proibiram a galera de trabalhar, você não podia fazer nada. Isso também mata pessoas, né? Coisa que pouca gente se ligou. Mas, enfim, a ideia aqui não é falar sobre isso, tá bom? A ideia é você entender que, pô, não será a última, não foi a primeira, não será a última, haverão outras crises e você precisa estar preparado. Porque, assim como na crise do porco lá, da gripe do porco, que diga-se de passagem está voltando aí, né? Já teve gripe aviária, teve agora o coronavírus, já tiveram várias crises só de saúde pública, que adivinha quem que teve que investir muita grana comprando bastante coisa? O governo ele estava lá presente em todas elas. Todas essas crises, se você levantar dados aí no portal da transparência, você vai ver que as licitações aumentam, o governo injeta mais dinheiro na economia. Por quê? Porque ele precisa fazer isso, é obrigação dele, tá bom? A ideia é você estar ligado que daqui a pouco, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, mas haverão outras crises. E toda crise, pessoal, é aquilo que eu falei. Você pode, né, sentar e se lamentar e chorar a crise inteira, ou você pode abraçar as oportunidades que a crise te dá. Então, a crise, ela é uma oportunidade para você sair da sua caixinha, né? É uma oportunidade para você se reinventar e buscar outras alternativas. E várias dessas alternativas, dessas soluções inventadas no meio de crises, muitas delas se tornam permanentes, se tornam a principal fonte de receita de muitos negócios, né? Então, às vezes o problema vem para o bem de alguma maneira, né? Sem contar essa parte de morte, não quero falar sobre isso aqui porque eu não sou médico e nem especialista no assunto, mas eu pude observar aqui na minha cidade vários restaurantes, por exemplo, que não recebiam, não tinha drive-thru, não atendiam, não faziam entregas, né? E esses restaurantes, eu vi isso daí com meus próprios olhos. Restaurantes, vários deles crescendo, coisa que nem parecia que estava em crise. Por quê? Porque o cara inventou outras soluções que deu tão certo que hoje eles até mantêm essas soluções. O cara começou a vender mais porque agora ele também fazia o delivery. Antes ele não fazia. Ele só atendia as pessoas que chegavam ali. Quando você abre o seu leque, você começa a fazer um delivery, por exemplo, você agora, ao invés de pegar só a galera daquela região, você está atendendo a cidade inteira. Então, isso daí eu pude ver, né? Isso em restaurantes, que foi um dos segmentos muito prejudicados. Então, assim, você vê que vários outros tipos de equipamentos, de empresas, né, tiveram que se reinventar, mas essas pessoas só fizeram isso por causa de uma coisa, por causa da crise. Se a crise não tivesse vindo para elas, muito provavelmente elas continuariam na sua zona de conforto, fazendo aquilo que elas sempre fazem, né? E talvez não tivesse tão grande quanto está hoje. Eu estou falando de empresas que eu pude ver, você também deve ter visto algumas. Outro exemplo, marketplace. Essas grandes empresas de marketplace, galera, essas empresas cresceram horrores na crise, né? Começaram a vender muito. Por quê? Todas as lojas estavam fechadas. E aí, até mesmo aquele mais cético, aquele mais que duvidava, né, de compras online, não fazia compras online, passou a fazer compras online. Por quê? Porque não tinha outra opção. Ou o cara comprava online ou não comprava. Então, as vendas online aumentaram demais, né? Magazine Luiza, Amazon da vida, Zoom. Eu não conhecia o Zoom antes da pandemia. Até conhecia, mas nunca tinha usado. O que é o Zoom? É uma ferramenta de videoconferência. Na pandemia, essa empresa cresceu, sabe-se lá quantos por cento. Cresceu muito, né? Por quê? Porque todo mundo começou a assinar o Zoom para poder fazer o quê? Videoconferência. Webcam. Em 2020, eu entrei para comprar uma segunda webcam para gente.
não tinha mais webcam. Dessa que eu uso aqui hoje, não tinha. Porque estava tudo esgotado, todo mundo comprou webcam. Então, várias e várias empresas aproveitaram a pandemia para crescer. Isso sem contar a própria Magna. Em 2020, nosso negócio cresceu mais de 300%, né? Porque muita empresa começou a procurar ajuda para vender para o governo. Para mim, financeiramente falando, 2020 foi o melhor ano da minha empresa. 2021 foi bom também, mas 2020 foi o estouro, né? Então, assim, não quero nem falar de mim porque a gente é suspeito. Mas se você analisar todo o cenário, você percebe que crises, elas alavancam muito, né? Vários tipos de oportunidade, né? Você falou o que aí? De carro e moto? Ah, manutenção de veículo, né? Manutenção de veículo, carro usado. Muitas pessoas não compraram carros novos. Vi várias oficinas aqui lotadas, porque ninguém estava comprando carro novo. Por um lado, as concessionárias devem ter perdido dinheiro, mas quem trabalha com oficina mecânica e venda de peça ganhou muito dinheiro, porque as pessoas não estavam comprando carro, estavam consertando aqueles que já existiam, aqueles que já possuíam. Tá bom? Só exemplos aqui, pessoal, para você ver que crises é o que eu falei. No dinheiro não some, o dinheiro só troca de mãos. Enquanto tem umas pessoas, infelizmente, se afundando, né, falindo, outros, muito pelo contrário, aproveitam desses períodos para crescer ainda mais o seu negócio, tá bom? E aí, muitas pessoas me perguntaram em 2020 e 2021, Bruno, beleza, mas eu presto serviço de organização de evento, por exemplo. Cara, eu faço casamento aqui. E aí? O que eu faço da vida? Meu segmento tá ruim. Aí eu falei, de fato, né? Não tenho o que fazer. O seu segmento, você que trabalhava com organização de evento de forma geral, seja ele qual for, não tem o que fazer, galera. Né? Tá tudo fechado, não pode ter aglomeração. Então, você só tem uma alternativa. Pelo menos temporariamente mudar de ramo. E eu falei para essa galera, tudo bem, o seu segmento está parado. Eu concordo com você. Agora, por que você não presta serviços de consultoria de licitação, por exemplo? Você não sabe participar de licitação? Ah, sei. Então, pega empresas, muito provavelmente você conhece alguns empresários que vendem para o governo, né? Empresário conhece empresário. Se esse cara não vende, tá aí uma excelente oportunidade para você ser o consultor dele. E você começa a vender o produto desse cara que você sabe que tá bem, que tá vendendo coisas na pandemia. Então, tá aí uma das alternativas, né? Então, por isso que em pandemia, às vezes você precisa ser criativo e, às vezes, ter o conhecimento certo na hora certa. Então, eu vi várias pessoas ali passando a prestar serviço de consultoria. Muitas pessoas realmente não quiseram ir para essa área, tiveram que inventar outra coisa para fazer, tá tudo bem, né? Mas alguns segmentos realmente não tiveram muito o que fazer, senão, nem que temporariamente, mudar um pouco do seu segmento. E aí, se você é dessa área, realmente deve ter sido complicado, né? Eu compreendo isso daí. Mas houveram alternativas também. E uma dessas que eu estou falando é você, por exemplo, ter sido consultor em licitações, por exemplo, que é aquilo que eu conheço, né? É aquilo que eu faria, por exemplo. E foi o que eu fiz, inclusive. Beleza? Outras coisas, né? Várias oportunidades para os próprios órgãos públicos, né? Passaram a fazer vários tipos de serviços que antigamente só era o quê? Presencial. Devido à pandemia, muitas coisas passaram a ser também o quê? Eletrônicas. E isso, de forma geral, para a gente cidadão, ajudou. Então, por exemplo, eu estava correndo atrás nesse período, eu aproveitei para fazer o quê? O refinanciamento da minha casa. Então, eu comprei uma casa um tempão atrás e tal, e eu estava pagando essa casa a 9,9% de juros, só para você ter uma ideia. É um juros altíssimo, né? Porque na época que eu comprei, foi bem a época que eu saí do quartel. E a taxa Selic estava lá em cima na época. Na pandemia, a taxa Selic chegou a 2%, se eu não me engano. Então eu aproveitei essa crise, enquanto o mundo estava de cabeça para baixo,
com a taxa Selic lá embaixo, porque o governo fez isso para poder incentivar a economia, isso é questão básica de economia, né? Eu aproveitei dessa oportunidade para conseguir fazer um refinanciamento do meu imóvel, uma portabilidade de financiamento e pagando 6,3% de juros, né? E isso, no final das contas, parece pouco, né? 3% de redução só, mas no final das contas deu uma boa diferença ali e eu consegui a longo prazo economizar muito. Mas por quê? Porque a pandemia me possibilitou essa possibilidade, me deu essa possibilidade, né? Várias coisas que eu precisava em tempos normais ficar indo na agência da Caixa resolvendo, aquela chatice do caramba, eu consegui fazer tudo pela internet. E muitas dessas coisas se mantiveram até hoje, tá trabalhando dessa maneira. Então, existe oportunidade para tudo, galera. A crise ela te faz criar novas soluções, tá bom?